Imagine estar diante de um templo em ruínas, perdido no deserto do Egito. O vento sopra forte, a areia entra nos olhos, e mesmo assim, você sente que tem algo ali adormecido, esperando para ser lembrado. Esse é o antigo Egito que poucos conhecem. Não o das pirâmides perfeitas ou dos faraós dourados, mas do silêncio, o do conhecimento que se escondeu nas sombras. Por trás da realeza, por trás das guerras, havia uma classe que quase nunca aparece nos livros de história: os sacerdotes. Homens e mulheres que viviam nos templos, longe dos palácios, mas com acesso a algo ainda mais valioso que o ouro: a sabedoria dos séculos. Eles não estavam preocupados em conquistar terras. Eles queriam compreender o universo, o corpo, a alma, o tempo, o invisível. E o mais surpreendente, muito do que eles descobriram, o mundo redescobriu só milhares de anos depois, ou nem redescobriu ainda. Então, por que esse legado foi esquecido? Por que tanto saber foi enterrado sob a areia? Hoje, você vai caminhar por entre as colunas do passado. E talvez, ao final desse vídeo, perceba que a história verdadeira não foi perdida. Ela foi calada. Imagine nascer no Egito Antigo, não como faraó, nem como guerreiro, mas como alguém escolhido, desde cedo, para viver entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Ser sacerdote no Egito não era apenas um papel religioso. Era assumir uma missão vital: proteger o equilíbrio entre o céu e a terra. Esses homens, e em alguns períodos até mesmo mulheres, viviam dentro dos templos como se fossem mundos à parte. Ali não se falava em poder militar nem em riqueza. Ali se falava de códigos secretos, do ciclo da vida, da linguagem dos astros, das funções do corpo, do espírito e da alma. Para chegar lá, um jovem sacerdote passava por décadas de preparação silenciosa. Estudava os jeróglifos como quem decifra o DNA do universo. Aprendia a ouvir não apenas palavras, mas os sinais invisíveis da natureza. O vento, o movimento das estrelas, o fluxo do Nilo. Eles eram, ao mesmo tempo, escribas, que dominavam os registros secretos, médicos, que sabiam preparar pomadas, elixires e operações básicas, astrônomos, que observavam os céus para prever eclipses, cheias, estações, filósofos, que meditavam sobre o que existe além da morte. Os templos como Karnak, Luxor, Edfu e Dendera não eram simples locais de culto. Eram verdadeiros centros de pesquisa espiritual e científica, inacessíveis à maioria da população. Ali estavam guardadas fórmulas, rituais e saberes transmitidos de geração em geração, sem jamais serem escritos publicamente. E há um detalhe que quase ninguém comenta: os sacerdotes egípcios viviam em silêncio. Em muitos templos, só era permitido falar durante os rituais. Durante o resto do dia, eles mantinham silêncio absoluto, como forma de ouvir mais profundamente a natureza e o próprio espírito. A pergunta que surge agora é inevitável: como uma civilização capaz de tamanha organização mental e espiritual acabou desaparecendo da narrativa dominante da história? Você já se perguntou quantas descobertas humanas foram feitas muito antes do que os livros dizem? E se te disséssemos que os antigos sacerdotes egípcios já compreendiam conceitos que só foram redescobertos milhares de anos depois, por gregos, por árabes, por cientistas modernos? Sim, eles sabiam muito, muito mesmo. Vamos começar pelo corpo humano. O papiro de Ebers, encontrado em Luxor, é um tratado médico com mais de 3.000 anos. Nele, há instruções para tratar feridas,
realizar pequenas cirurgias, usar mel como um antibiótico natural e até entender doenças cardíacas. Eles mapeavam canais do corpo que lembram o que hoje chamamos de sistema circulatório. E o mais curioso, embora em muitos lugares do mundo antigo o cérebro fosse ignorado, os egípcios já associavam certas funções ao sistema nervoso. As receitas eram baseadas em ervas específicas do Nilo: coentro, alho, lótus azul, mirra. Eles entendiam como extrair as propriedades de cada planta, combinando-as com vinho, leite ou resina, criando algo próximo ao que chamamos hoje de fitoterapia. Mas não era só medicina. O céu também era um livro para os sacerdotes. Eles sabiam a hora exata da inundação do Nilo, observando a estrela Sírius, que reaparecia no horizonte justamente antes das cheias. Esse fenômeno se repetia todos os anos e deu origem ao calendário solar egípcio, com 365 dias. Mas o que mais impressiona é a forma como os templos foram construídos. Os arquitetos sacerdotes não erguiam templos apenas para impressionar. Eles os alinhavam com precisão astronômica, calculando o ângulo do Sol, a posição das constelações e o ciclo das estações. Em Abu Simbel, por exemplo, a luz do Sol entra pelas colunas do templo exatamente em 2 dias do ano, iluminando a estátua de Ramsés como se fosse uma coroação cósmica. E tudo isso foi feito sem computadores, sem calculadoras, sem telescópios. Você ainda acredita que eles eram apenas povos antigos e místicos? Ou será que sabiam muito mais do que a gente foi ensinado a imaginar? Mas se eles dominavam tanto saber, como tudo isso desapareceu? No próximo bloco, vamos mergulhar em uma parte mais sombria da história, onde poder e medo se encontraram para calar o conhecimento. Por muito tempo, os sacerdotes egípcios caminharam em silêncio por entre as colunas de pedra. Eles não empunhavam espadas, não comandavam exércitos, mas tinham algo ainda mais poderoso: o saber. E o mundo tem medo do que não entende, ou pior, do que não pode controlar. Com o tempo, o Egito se viu invadido, primeiro pelos Ixos, depois pelos persas, depois pelos gregos de Alexandre o Grande e então pelos romanos. Cada novo império trazia consigo uma nova ideia de poder, e os templos egípcios, com seus rituais ancestrais e seus segredos milenares, começaram a parecer incômodos. Para os governantes estrangeiros, aqueles homens de túnica branca, em silêncio diante dos astros, não eram mais sábios, eram suspeitos. E o conhecimento que eles guardavam passou a ser visto como ameaça. Os grandes centros de saber, como os templos de Dendera, Édifo, Philae, foram desacreditados. O povo foi afastado dos rituais. Os sacerdotes desacreditados, perseguidos, silenciados. Muitos manuscritos foram escondidos em câmaras secretas. Outros, queimados. E então veio o golpe final, a destruição da Biblioteca de Alexandria. Ali estavam os resquícios da sabedoria não só do Egito, mas de todo o mundo antigo. Livros, traduções, registros astronômicos, anatômicos, filosóficos, tudo virou cinzas. Ninguém sabe ao certo quantos textos se perderam. Alguns estudiosos falam em mais de 400 mil rolos. Outros acreditam que muito mais. Com a chegada do cristianismo e o avanço de uma nova ordem religiosa, os antigos saberes egípcios passaram a ser vistos como paganismo, superstição, heresia. E o que antes era luz, virou trevas. A sabedoria dos sacerdotes não foi esquecida. Ela foi apagada. Mas fragmentos sobreviveram. Símbolos, papiros escondidos e inscrições indecifráveis.
E hoje, começamos a remontar esse quebra-cabeça milenar. Mesmo que a areia do tempo tenha coberto quase tudo, algumas sementes resistiram. Fragmentos de papiros, pedaços de paredes, câmaras secretas intocadas por milênios. Cada descoberta arqueológica é como um sussurro antigo ecoando de volta para nós. E não são apenas relíquias. São ecos de um pensamento profundo, de uma sabedoria que unia ciência, espiritualidade e natureza em um só fluxo. Hoje, estudiosos analisam templos como o de Dendera e percebem: as imagens esculpidas nas paredes não eram apenas mitologia. Elas escondiam fórmulas, mapas celestes, ciclos de fertilidade, metáforas sobre o funcionamento do corpo humano, e tudo isso estava ali, à vista de todos, mas compreendido por poucos, como uma linguagem codificada deixada para o futuro, como um legado deixado para nós. E se há uma coisa que os sacerdotes do Egito pareciam entender, e que talvez a gente tenha esquecido, é que o conhecimento verdadeiro não pertence ao agora. Ele atravessa o tempo. E talvez seja por isso que você está aqui. Porque, de algum modo, essa sabedoria ainda vive. Ela pulsa em quem questiona, em quem busca, em quem se recusa a aceitar que o passado deve ser esquecido. Se você sentiu essa conexão, se essa jornada te tocou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Assim a gente mantém viva essa chama e continua escavando juntos as verdades que o tempo tentou apagar. Mas essa história ainda não terminou. O que tudo isso diz sobre nós hoje? E o que ainda podemos aprender com os sacerdotes do Antigo Egito? Feche os olhos por um instante e imagine um sacerdote egípcio, solitário, andando pelos corredores de um templo há milhares de anos. Ele segura uma tocha. Em volta dele, colunas gigantescas, inscrições nas paredes, o cheiro do incenso no ar. Ele para diante de uma estátua, coloca a mão no peito e sussurra palavras que só ele entende. Aquele homem sabia que talvez ninguém jamais ouvisse o que ele sabia, que o tempo engoliria seus papiros, suas fórmulas, suas estrelas. Mas ele seguia, porque a verdadeira sabedoria não é feita para ser lembrada, é feita para ser sentida. Séculos se passaram, os impérios caíram, as pedras desmoronaram, mas a tocha não se apagou. Hoje, cada vez que alguém se pergunta de onde viemos, o que existe além da morte, qual o propósito de tudo isso, é como se aquela tocha brilhasse de novo, mesmo que por um segundo, nas mãos que buscam. O Antigo Egito não morreu. Ele vive em cada símbolo que você carrega sem saber, em cada sonho inexplicável, em cada intuição que escapa à lógica. E talvez, só talvez, o maior ensinamento dos sacerdotes não esteja nos papiros queimados, mas na certeza de que o conhecimento de verdade é aquele que te transforma por dentro. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também guarda essa chama. Obrigado por estar nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.